De volta ao Jornal da Manhã e com uma pergunta. Você sabe o que é rescisão indireta? É quando, entre outros motivos, uma empresa não faz os pagamentos ou não oferece as mínimas condições de trabalho ao seu funcionário, mas se recusa a demiti-lo. E ele tem que recorrer à justiça para terminar o contrato e tentar receber o que tem direito. Pois é, e aqui em Salvador, um grupo de ex-funcionários de uma instituição de ensino teve que recorrer a essa rescisão indireta e há anos luta para receber a indenização. Imagina você, trabalhador com carteira assinada, executar todas as suas funções, trabalhar dignamente, entrando na hora correta e, de repente, no início do mês, não receber o salário do mês passado. E ainda, está esperando cair na conta o 13º do ano anterior. E para piorar a situação, descobre que a empresa em que trabalha não está depositando o fundo de garantia. Pois é, essas são razões para o trabalhador entrar com pedido de rescisão indireta. O que fez todo esse pessoal aí. Recepcionistas, técnicos e professores. Eles eram funcionários do colégio e faculdade 2 de Julho no Garcia. Dizem que, ao todo, 153 trabalhadores se desligaram da instituição que ainda funciona nos últimos 5 anos. Pelo menos a metade pediu a rescisão indireta por causa de falta de pagamento de salário, férias, 13º e até do depósito do fundo de garantia, que era descontado normalmente do salário. O dinheiro faz falta para esta advogada, que na época era a secretária da faculdade. Meu cartão de crédito foi bloqueado, minha vida financeira se tornou um caos. Eu tive que sair da 2 de Julho, pedir rescisão indireta para tentar trabalhar em outra situação, tentar estagiar. Na época eu já estava fazendo faculdade, de Direito, e tentar reorganizar minha vida. Isso não aconteceu até hoje. Este professor ensinou durante 7 anos na faculdade. Descobriu que ela não depositava o fundo de garantia da pior maneira, ao dar entrada na Previdência para pedir a aposentadoria. Cobrou do meu contra-cheque, estava lá desconto do contra-cheque, mas não fez o recolhimento. E aí eu fiquei 7 anos, tem que trabalhar mais 7 anos, porque esses 7 anos não foram pagos. Segundo este advogado, um acordo firmado para pagamento das dívidas não foi cumprido pela faculdade. Agora, um leilão de imóveis da instituição é a esperança para que eles recebam o dinheiro. A gente tentou antes, inclusive, um acordo global. Esse acordo global, ele buscou equiparar e as duas partes, ou seja, tanto que a 2 de Julho poderia pagar, tanto quanto as pessoas precisassem receber. Só que a 2 de Julho descumpriu e não havia mais outra alternativa. Então, desde junho de 2015, a gente vem tentando fazer com que esse leilão ocorra. Enquanto espera, este radialista, ex-técnico de laboratório, mora de aluguel porque perdeu a casa que estava sendo financiada. Eu sonhei com a questão da minha casa própria, em adquirir a minha casa própria, E faltando poucos meses para poder a quitação do meu imóvel, eu não tive como honrar com isso e perdi a minha casa própria, E isso é uma coisa que foi o maior prejuízo que eu tive nessa história toda, E que tristeza para esse pai de família. Nós procuramos o diretor-geral da Fundação 2 de Julho, o Marcos Baruch, que admitiu as dívidas e disse que agora tudo depende do leilão de parte da área da instituição para que os ex-funcionários sejam indenizados. Esse passivo que existe, a instituição jamais se eximiu de tentar resolver. É bom que se lembre que em 2015 foi feito um acordo coletivo com os credores, que vimos pagando um valor mensal, honrando religiosamente, mensalmente esse valor. E, infelizmente, por conta até de uma pressão dos próprios credores, esse acordo foi suspenso. Eles exigiram a indicação de uma área para que fosse vendida e fosse liquidados os débitos. Prontamente nós concordamos, foi definida uma área que foi a leilão por 2 vezes, mas não foi arrematada. Além disso, depois dessa área ainda foi indicada uma outra área que está já na Central de Execução do Justiça do Trabalho, que é como a instituição pretende equacionar a questão do passivo trabalhista dela. Nós estamos aguardando que o leilão se realize para que, de pronto, a gente possa liquidar e honrar com os compromissos da instituição. Nós vimos aí muitos problemas relacionados aos salários, ao FGTS, que é um direito que precisa ser depositado, porque é direito do trabalhador também. Exatamente. A Adriana Oliveira tem mais informações, caso você tenha dúvida sobre como proceder, está passando por uma situação como essa. Vamos falar com ela agora. Adriana, bom dia.
Muito bom dia, Jéssica, Ricardo, você que está acompanhando o Jornal da Manhã, pois este é um problema muito recorrente, aumentou em 18% o número de casos no período de janeiro a março desse ano, quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. Nós estamos no Tribunal Regional do Trabalho, na sede no Comércio, aqui ao meu lado o juiz da 25ª Vara, o juiz trabalhista, que é o doutor Agenor Calazans Filho. Doutor, vamos tentar explicar para quem está em casa quais são as características, em que condições se caracteriza a rescisão indireta e que o trabalhador pode requerer isso? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. A rescisão acontece por descumprimento do contrato. O contrato de trabalho é um contrato como outro qualquer, portanto, há obrigações recíprocas para empregado e para empregador. Quando o empregado comete uma falta, o empregador pode despedi-lo por justa causa. Mas existe também a justa causa que é cometida pelo empregador. E essa justa causa cometida pelo empregador permite ao trabalhador que ele tome a iniciativa de romper o contrato, onerando o empregador por essa rescisão. Há fatos que autorizam isso: atrasos contumazes do salário, a omissão de recolhimento ao FGTS, assédio moral, cobrança excessiva de metas. Há vários fatos que permitem ao trabalhador buscar a proteção da justiça e receber as verbas rescisórias por culpa do empregador. Agora, como o trabalhador ele pode se munir de provas para requerer isso junto à Justiça do Trabalho? Porque, por exemplo, na situação do FGTS, o recolhimento, isso é fácil. Você vai na instituição bancária, consegue o extrato e tem como provar que aquilo não foi recolhido. Mas numa situação, por exemplo, de assédio moral, de estabelecimento de metas, como é que isso é feito? Isso realmente é um pouco mais difícil. Prova sempre depende das circunstâncias. O trabalhador pode buscar provar que as metas estão sendo impostas excessivamente. E como é que se comprova isso? Com a evolução dos quantitativos de metas que são fixados. Em março, 1, em abril, 2, em maio, 4, e daí incessantemente aumentando a meta. O empregador tem sim o direito de fixar objetivo para o seu empreendimento, mas é preciso ver se ele não está agindo com abuso, fixando metas inalcançáveis. E se assim estiver fazendo, estará sim criando obstáculo para o cumprimento do contrato e pode, não necessariamente mas pode configurar justa causa para o rompimento do vínculo pelo empregado. São muitos casos e a cada ano esse número vem sendo crescente. No caso, por exemplo, que a gente mostrou na reportagem, tem casos recentes de um grande hospital que foi fechado, os trabalhadores eles esperam um longo período até receber, né? E aí o que a justiça tem feito para poder forçar esse devedor, o patrão, a fazer esse cumprimento? Houve o leilão, por exemplo, no caso dessa instituição de ensino, mas não houve interessados. Então, como a justiça vem se cercando, porque muitas vezes também essas empresas elas acabam usando artimanhas para fugir desse pagamento. Então, falemos dos empregadores de um modo geral. O que acontece quando o empregador não paga, a justiça busca, depois de requerimento da parte credora, busca responsabilizar os componentes do quadro societário. Quando isso não é possível, às vezes ele tem também os seus ardis e consegue escapar, vai atrás da empresa onde ele, afinal, se filiou, porque existe a possibilidade de o sócio fugir da empresa e constituir um novo empreendimento. Por conta disso, a Justiça do Trabalho criou até um setor específico para ir em busca dessa dívida. Dessa dívida. Nós temos um setor especializado que faz o cruzamento das movimentações das pessoas envolvidas em empreendimentos de empresas que são devedoras. Muito obrigada pelas informações. É com vocês no estúdio. Obrigado, Adriana, e também ao Dr. Calazans.